Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancela férias para discutir situação da economia e garante que não haverá novos aumentos de impostos. Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, certifica a vitória de Donald Trump no mesmo dia em que a invasão ao Capitólio completa 4 anos. Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, renuncia ao cargo para resolver crise política do país. Americanos enfrentam a maior tempestade de neve em uma década, que coloca 60 milhões de pessoas em situação de emergência. Menina de 3 anos morre e passa a ser a terceira vítima da família que consumiu um arroz envenenado no Piauí. Brasil fechou o ano passado com um novo recorde de denúncias de pessoas trabalhando em regime de escravidão. Governo decide revisar mais de 800 mil aposentadorias concedidas a pessoas com incapacidade para conferir se está tudo certo. Corinthians prevê que jogador Rodrigo Garro se apresente amanhã depois de ser indiciado por acidente que matou motociclista na Argentina. E a emoção de muitos brasileiros com a conquista do Globo de Ouro pela atriz Fernanda Torres pelo filme Ainda Estou Aqui. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Uma mega tempestade colocou 30 estados americanos em alerta máximo. O gelo pode deixar estradas e rodovias escorregadias, além de causar bloqueios em várias partes do país. Essa é a maior nevasca dos últimos 10 anos. De acordo com o órgão de meteorologia dos Estados Unidos, dezenas de milhões de pessoas estão no caminho da perigosa tempestade de neve, que pode soterrar a metade do leste do país, incluindo regiões menos propensas às temperaturas baixas. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional adverte sobre o que pode ser a maior nevasca em mais de uma década em algumas regiões. Os alertas das autoridades começaram a ser emitidos ainda no último sábado. Os avisos de tempestade de neve foram emitidos para pelo menos 30 estados americanos, desde o oeste do Kansas até os estados costeiros de Maryland, Delaware e Virgínia, uma faixa excepcionalmente ampla de 2.400 quilômetros sob ameaça imediata. Estados que não estão acostumadas ao frio, como Mississippi e Flórida, também foram alertados sobre condições extremas. Das quase 70 milhões de pessoas, quase 4 milhões estão sob alertas de nevasca, em grande parte do oeste do estado do Missouri e o leste do Kansas. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, é esperado temperaturas de menos 18 graus nos estados afetados, enquanto fortes rajadas de vento agravarão os perigos. O termômetro pode cair dezenas de graus abaixo das normas sazonais até a costa do Golfo dos Estados Unidos. Devido à tempestade, a American Airlines emitiu alertas de viagem para 46 aeroportos, como Kansas, Missouri, Pensilvânia e Nova Jersey. A companhia aérea afirmou que pode isentar as taxas de alterações para passageiros que viajem para esses estados, devido a possíveis interrupções de voos. As companhias Delta, Southwest e United ofereceram serviços semelhantes. A Europa também foi atingida por fortes nevascas na região norte e provocaram interrupções no tráfego aéreo neste domingo em aeroportos do continente. E voos foram cancelados ou sofreram atrasos em diversos países. Os aeroportos de Manchester e Liverpool, na Inglaterra, já reabriram suas pistas, mas pedem aos passageiros que se comuniquem com as companhias aéreas, já que ainda podem ocorrer atrasos. Na Alemanha, vários terminais modificaram seus horários de voo devido a nevascas
chuvas congelantes e a má visibilidade no céu. Cerca de 120 das 1.090 decolagens e aterrissagens programadas para o domingo foram canceladas no maior aeroporto da Alemanha, em Frankfurt. Morreu na madrugada desta segunda-feira a terceira vítima de envenenamento de uma família na cidade de Parnaíba, no norte do Piauí. Lauane da Silva, de 3 anos, estava internada no Hospital de Urgência de Teresina desde a última quarta-feira, após comer arroz envenenado com uma substância tóxica. De acordo com o laudo da Polícia Científica do Piauí, foi confirmada a presença de terbufós, um pesticida tóxico, conhecido como chumbinho, no organismo das vítimas. O veneno age paralisando o sistema nervoso, causando a morte rápida das pragas. Quando utilizado de forma errada, o veneno pode matar também seres humanos e animais. Na semana passada, 2 pessoas da família morreram, uma criança de 1 ano e 8 meses e um jovem de 17 anos. Outras 2 pessoas seguem internadas. Uma mulher de 32 anos no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, estável, e uma criança de 4 anos no Hospital de Urgência de Teresina. A principal suspeita, segundo a Polícia Civil, é de intoxicação por ingestão de alimentos contaminados. A família havia recebido doação de peixes e arroz. Em nota, autoridades destacaram que policiais civis estiveram no local e foram apreendidos alimentos ingeridos pela família, que estão sendo analisados por peritos para a conclusão de laudos, assim como todos os materiais necessários à investigação. Todos os envolvidos são de uma mesma família que já passou por situação semelhante em agosto, quando 2 crianças morreram após comer caju dado por uma vizinha. Não se sabe se há relação entre os casos. No total, 9 pessoas da família foram afetadas pelo veneno. Ao passarem mal, as vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde. O inquérito tem prazo de 30 dias para ser concluído, podendo ser prorrogado caso haja necessidade. E no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil prendeu uma mulher apontada como a suspeita de envenenar o bolo que matou 3 pessoas da mesma família no litoral do estado. A polícia suspeita que a responsável por ter envenenado o bolo com arsênio é uma integrante da família. O nome dela é Deise Moura dos Anjos, nora da mulher que preparou o alimento. Ela foi presa temporariamente neste domingo por suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e com emprego de veneno, e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada. Em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o delegado responsável pelo caso afirmou que Deise misturou o veneno na farinha que foi usada para fazer o bolo. Ele afirma possuir provas consistentes que levam a este cenário. Entretanto, não divulgou detalhes para não atrapalhar as investigações. A Polícia Civil investiga ainda quem era o alvo de Deise ao envenenar o bolo, como ela obteve o arsênio e em que momento ele foi colocado na farinha. As investigações devem ser concluídas nos próximos dias. Os advogados de Deise disseram que irão se manifestar em momento oportuno. Este caso aconteceu na véspera de Natal, na cidade de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Na ocasião, 7 pessoas da mesma família se reuniram para um café da tarde quando começaram a passar mal após terem ingerido o bolo. Apenas uma pessoa não ingeriu o alimento. Entre as que comeram o bolo, 3 morreram. As vítimas são 2 irmãs e uma sobrinha da mulher que preparou o doce e que segue hospitalizada. O estado de saúde dela é estável. Um guarda civil matou hoje o secretário adjunto de segurança dentro da prefeitura de Osasco, cidade na Grande São Paulo. De acordo com relatos de testemunhas, o crime ocorreu após uma discussão entre o acusado e a vítima. Após quase 2 horas de negociações, o Guarda Civil Municipal, que iniciou um tiroteio dentro da Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, se entregou. A Polícia Militar confirmou a morte do secretário adjunto de segurança, Adilson Custódio Moreira, que foi atingido pelos disparos. A Prefeitura de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, foi cercada após a troca de tiros na tarde desta segunda-feira. De acordo com funcionários da Prefeitura, o caso ocorreu após uma reunião de rotina da equipe de segurança da cidade. Estavam presentes líderes
líderes da Guarda Civil Metropolitana e da equipe da Segurança Pública. A gestão Gerson Pessoa disse que os corredores foram interditados para os trabalhos das Polícia Civil, Militar e GCM, que cercaram o local. Os demais funcionários foram orientados a deixar a prefeitura. A prefeitura também informou que os 2 guardas ficaram trancados em uma das salas do Paço Municipal. Até o grupo de operações táticas especiais chegaram ao local para negociar com o atirador. Familiares do guarda civil também foram chamados para tentar convencê-lo a se entregar, mas mesmo assim, ele não aceitou e continuou mantendo o secretário adjunto na sala, até que se entregou, e o médico confirmou a morte do secretário. Os moradores da zona norte do Rio de Janeiro viveram uma noite de terror. Um intenso tiroteio aconteceu em uma comunidade da Vila Isabel. O som dos tiros lembrou até a guerra no Oriente Médio. Um intenso tiroteio ocorrido na noite do último domingo no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, espalhou medo entre os moradores da região. A troca de tiros teria ocorrido durante uma tentativa de invasão ao território dominado pelo 3º Comando Puro por criminosos de uma facção rival, o Comando Vermelho. Eles vieram do Morro São João, no Engenho Novo. Durante o confronto, uma mulher foi atingida por uma bala perdida nas proximidades do túnel Noel Rosa. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Federal do Andaraí, onde permanece em observação. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Moradores relatam que tiroteios na região têm sido frequentes, destacando a rotina de medo que enfrentam diariamente. Autoridades ainda não divulgaram informações sobre prisões ou apreensões relacionadas ao episódio. E veja a seguir, Brasil fechou o ano passado com um novo recorde de denúncias de pessoas trabalhando em regime de escravidão. E o governo decidiu revisar mais de 800 mil aposentadorias concedidas a pessoas com incapacidade, para conferir se está tudo certo. O governo precisa ajustar as contas. Uma das principais medidas anunciadas até hoje foi um reajuste menor do salário mínimo. A intenção até agora é conferir as contas da Previdência para saber se tudo está certo ou se dá para enxugar um pouco mais os gastos. O INSS anunciou a revisão de aproximadamente 802 mil aposentadorias por invalidez, agora chamadas de aposentadorias por incapacidade permanente. O procedimento previsto em lei vai ser direcionado aos beneficiários que não realizam perícia médica há mais de 2 anos. Com isso, o governo federal pretende reduzir despesas com benefícios pagos de forma indevida. A expectativa é de uma economia de 10 bilhões de reais com corte de pagamentos irregulares. Apesar da medida, o INSS ainda não divulgou a data oficial para o início das convocações, com previsão para começar em março. Os convocados vão ser informados por diferentes canais, incluindo mensagens no extrato bancário, site ou aplicativo Meu INSS. Antes disso, o Instituto deve publicar as regras detalhadas do processo, como ocorreu em 2024 com revisões do Auxílio-Doença e do BPC. Entre agosto e dezembro de 2024, o pente fino no Auxílio-Doença levou à realização de quase 600 mil perícias e foram canceladas mais de 300 mil benefícios. Além disso, cerca de 7% dos auxílios foram convertidos em aposentadorias por invalidez. Os segurados chamados para a revisão devem agendar uma perícia médica por meio do site ou aplicativo Meu INSS ou pela central de atendimento, telefone 135. Se houver corte do benefício, o segurado pode recorrer ao INSS ou entrar em ação judicial. É importante apresentar documentos atualizados que comprovem a incapacidade, como laudos médicos, exames e atestados com classificação internacional de doenças, chamada também de CID. A legislação protege determinados grupos de segurados, como aqueles com mais de 55 anos que recebem um benefício há pelo menos 15 anos, pessoas acima de 60 anos conforme o Estatuto do Idoso e aposentados por incapacidade permanente devido ao HIV.
O benefício de prestação continuada, que paga um salário mínimo a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, também estão sob análise. É estimado que os pagamentos indevidos do BPC representem um custo superior a 14 bilhões de reais por ano. Para 2025, o orçamento do BPC deve alcançar mais de 118 bilhões. Aproximadamente 1 em cada 3 das concessões é dada por decisões judiciais. O Brasil fechou o ano passado com um recorde de denúncias de casos de trabalho iguais ao período da escravidão. Mesmo a escravidão já ter sido abolida no Brasil, periodicamente vemos relatos sobre este assunto. Segundo os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nos últimos 12 meses, mais de 3.950 denúncias de trabalho análogo à escravidão foram registradas no Brasil. O número representa um aumento de 15% em relação ao ano de 2023 e o maior número apontado desde a criação do Disque 100 em 2011. De acordo com as informações divulgadas pelo governo, este é o 4º ano consecutivo em que o país bate o recorde de casos. Desde 2021, o número de denúncias cresceu de forma rápida, passando de 1.740 casos para 3.430 em 2023. Antes dessa sequência, o maior número em um único ano havia sido de 1.740 denúncias em 2013. São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro lideram o ranking de casos registrados, seguidos por Rio Grande do Sul e da Bahia. É sempre bom lembrar que, caso você presencie algum trabalho análogo à escravidão, qualquer pessoa poderá denunciar por meio do Disque 100 e do sistema IP. Começaram a valer hoje os novos preços das tarifas do transporte público na capital paulista e na Grande São Paulo. Com isso, ficaram mais caras as passagens de ônibus, trem, metrô e da empresa metropolitana de transportes urbanos. O maior aumento percentual nas tarifas do transporte público em São Paulo foi no preço dos ônibus da capital, que sofreu reajuste de 13,6%, passando de R$ 4,40 para R$ 5,00 após ficar 4 anos congelada. No transporte sobre trilhos, as tarifas de metrô e dos trens subiram 5,09%, saindo de R$ 5 para R$ 5,20, e nos ônibus da região metropolitana, o aumento foi de 4%. O passageiro que carregou o seu bilhete único ou cartão top antes desta segunda continuará pagando o valor antigo, quando passar na catraca, até que o seu saldo seja zerado. O valor antigo das tarifas tem validade de 180 dias. O valor cobrado em cada linha da EMT varia de acordo com os municípios que são ligados e a área percorrida durante o transporte de passageiros. Em média, o reajuste será o mesmo para todas as linhas, mas os valores mudam de percurso para percurso, seguindo a tabela publicada pelo governo do estado. A mudança também afeta as linhas especiais que ligam a cidade de Osasco à zona oeste de São Paulo, que passam a custar R$ 7,35. O aumento da tarifa também muda o valor da integração entre os meios de transporte. No caso da integração entre os ônibus da capital e o sistema ferroviário, o valor para usar os dois transportes passa de R$ 8,20 para R$ 8,90. Outras capitais do país também tiveram reajuste nas passagens de ônibus. No Rio de Janeiro, moradores da capital fluminense vão desembolsar 40 centavos a mais e pagar R$ 4,70. No Recife, o aumento foi de 4,29%, o que elevou o preço de R$ 4,10 para R$ 4,28. Em Salvador, o reajuste passou a valer no sábado, de R$ 5,20 para R$ 5,60. O Brasil fechou 2024 com quase 18 milhões de emissões da nova identidade nacional. A primeira via do documento é de graça e possibilita um acesso mais seguro aos mais de 4.500 serviços digitais.
A nova identidade busca reduzir fraudes, melhorar cadastros administrativos e qualificar o acesso a serviços públicos digitais. Nos últimos 12 meses, foram emitidas 14.900.000 documentos. Com isso, o país fechou o ano com um total de 17 milhões de novos registros. Uma das principais inovações é o Padrão Nacional e Número Único, o CPF. Todas as pessoas têm até 2032 para fazer a troca do documento. A primeira via é gratuita para todos. A CIN é emitida em todos os estados. Para fazer, é necessário levar certidão de nascimento ou de casamento. Minas Gerais lidera o número de emissões entre as unidades da federação, com mais de 2 milhões de documentos de identidade. O estado é seguido pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Os mais jovens também lideram na emissão do documento. A nova carteira pode contemplar símbolos internacionais que identificam pessoas com deficiência visual e auditiva, transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência intelectual, medidas importantes para ajudar a consolidar direitos. Vai terminar amanhã o prazo para o eleitor que não votou no segundo turno das eleições municipais justificar a ausência. A medida vale para quem tem a obrigação de votar. O acerto poderá ser feito presencialmente no cartório eleitoral ou online por meio do aplicativo para smartphones, o e-título da Justiça Eleitoral ou pela internet. A obesidade aumentou mais de 400% nos últimos 8 anos no Brasil. Um problema que vem acompanhado por uma aliada altamente prejudicial à saúde, o diabetes. Nem as crianças escapam desta combinação. A obesidade, juntamente com o diabetes tipo 2, pode ser a porta de entrada para diversas doenças crônicas, como câncer, hipertensão, diabetes, colesterol alto e doenças cardiovasculares, o que também contribui para o agravamento de doenças respiratórias. Segundo as informações do Ministério Público, a obesidade no Brasil cresceu cerca de 430% nos últimos 8 anos e 225% dos brasileiros desenvolveram diabetes tipo 2. Aquela que exige que o paciente tome doses diárias de insulina. A preocupação dos profissionais da saúde e pesquisadores é como a vida desses jovens estão sendo levadas. Os principais fatores para essas doenças são genética, sedentarismo, excesso de tempo de tela, baixa qualidade de sono, o uso de alguns medicamentos e excesso de alimentos industrializados. As informações do Sistema de Informações Ambulatoriais, mantido pelo DataSUS, revelaram um aumento das doenças em pacientes com até 19 anos de idade. Os atendimentos ambulatoriais por infarto nessa faixa etária aumentaram 115% no mesmo intervalo de tempo. Uma outra base de dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo mostrou que os atendimentos hospitalares e ambulatórios entre os pacientes de até 17 anos ficaram em torno de 2.475% por obesidade e 130% os casos de diabetes tipo 2. Para ser evitado que essas doenças alcancem ainda mais as crianças, é estimulando a praticar exercícios físicos em brincadeiras que estimulam a movimentação do corpo e que possam ajudar com a memória e a aprendizagem. Uma alternativa para quem tem problemas de excesso de glicose já pode ser encontrada nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. É um açúcar chamado alulose. A alulose foi descoberta em 1940 nas folhas de trigo. No entanto, só foi ganhar notoriedade 50 anos depois, quando Kenzo Moura, professor na Universidade Kagawa, descobriu como transformar frutose em alulose com a ajuda de uma enzima. A alulose pode ser 70% mais doce que o açúcar convencional e com apenas 10% de caloria. Porém, ainda é raro de se encontrar na natureza, estando presente em pequenas quantidades em kiwis, figos, passas, trigos e melaço. Nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, o uso comercial da alulose já foi aprovado como um alimento geralmente seguro. Por outro lado, a União Europeia, junto do Canadá e outros países, ainda consideram a alulose como um alimento novo, cuja segurança do consumo não foi completamente avaliada pelas pesquisas.
Os estudos mostram que o corpo humano consegue absorver a alulose, mas não a metaboliza, evitando que ela se transforme em glicose. Na prática, o corpo não reconhece que a alulose contém energia. Consequentemente, elimina boa parte das calorias sem transformar o carboidrato em glicose. E esse simples fato fez com que a substância se tornasse a preferida entre as pessoas que querem diminuir o consumo de açúcar sem parar de comer doce. E veja a seguir, primeiro-ministro do Canadá renuncia ao cargo para resolver crise política do país. E a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, certificou a vitória de Donald Trump no mesmo dia em que a invasão ao Capitólio completou 4 anos. A candidata derrotada na corrida à Casa Branca, Kamala Harris, certificou hoje a vitória de Donald Trump nas últimas eleições. Uma situação bem diferente de 4 anos atrás, quando aconteceu a invasão ao Capitólio. O evento teve segurança reforçada considerando a invasão do Capitólio na última certificação em janeiro de 2021, quando apoiadores do republicano tentaram impedir a validação da vitória de Joe Biden. No sistema político dos Estados Unidos, a certificação dos votos do colégio eleitoral é um passo importante e o último no processo da eleição presidencial antes da posse. Apesar da cerimônia ser uma exigência, de acordo com o artigo 2º da Constituição norte-americana, o rito é considerado apenas uma formalidade no processo. Historicamente, a contagem de votos é um processo tranquilo e rápido. O sistema americano prevê a possibilidade da contestação dos votos do colégio eleitoral durante o processo de certificação no Congresso, que acontece sempre no dia 6 de janeiro. O rito acontece em uma sessão conjunta do Congresso, presidida pelo vice-presidente dos Estados Unidos, que no país também acumula o papel de presidente do Senado. Segundo o National Archives dos Estados Unidos, a contestação deve ser feita por escrito e assinada por pelo menos 1/5 dos senadores e 1/5 dos deputados da Câmara dos Representantes. Antes de uma reforma em 2022, o pedido era aceito se estivesse assinado por apenas um deputado e um senador. Apenas 2 motivos para a objeção são aceitos: se os delegados do Estado alvo da contestação não foram legalmente certificados ou se o voto de um ou mais delegados não foi feito de forma regular. Quando isso acontece, a sessão de certificação é suspensa. Tanto o Senado quanto a Câmara debatem a objeção separadamente. Após o debate, eles se reúnem novamente e as 2 casas devem votar sobre o caso. Para que os votos sejam efetivamente rejeitados, as 2 casas do Congresso precisam aprovar a objeção por maioria simples. Caso a objeção seja aprovada, os votos eleitorais dos delegados do Estado contestados são anulados. Mas isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Rejeitar os votos poderia invalidar a vontade dos eleitores nas urnas, o que seria política e juridicamente controverso. Caso os votos de um ou mais estados sejam rejeitados, o impacto dependerá de como isso altera o total de votos do colégio eleitoral. Um candidato precisa de 270 votos do colégio eleitoral para se eleger. Caso uma objeção causasse uma redução nesse total de delegados, o processo da eleição do presidente seria transferido para a Câmara dos Representantes, que decidiria quem se tornaria presidente. É uma notícia divulgada neste fim de semana de que Donald Trump não vai aumentar tanto as tarifas de importação foi o destaque no mercado financeiro nesta segunda-feira. O mundo inteiro respirou um pouco aliviado. No Brasil, um dos reflexos foi a queda de mais de 1% na cotação do dólar, que está valendo R$ 6,11. A Bolsa de Valores subiu com vigor. Com a alta de 1,26%, voltou ao nível dos 120 mil pontos. Um ministro israelense acusou hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de apoiar terroristas. Ele estava se referindo à ameaça de abertura de um processo da Polícia Federal por supostos crimes de guerra contra um soldado que passava férias na Bahia. O pedido da Fundação Hind Rajab foi apresentado à Justiça Federal em Brasília por 2 advogados brasileiros contratados pela entidade. Após as acusações se tornarem públicas, Israel ajudou o soldado a deixar o país e ir para a Argentina. A Embaixada de Israel em Brasília
afirmou que manteve contatos telefônicos com os soldados sobre o processo para ele retornar ao país, mas destacou que a decisão de deixar o Brasil foi dele. O ministro israelense de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel, Amichai Shikli, enviou uma carta ao deputado Eduardo Bolsonaro, condenando a decisão da justiça brasileira contra o militar que passava férias na Bahia, e ainda acusou o governo Lula de perseguir israelenses. Mas, de acordo com o jornal francês, pelo menos 3 soldados que participaram de operações suspeitas em Gaza precisaram encurtar suas férias em Chipre, na Eslovênia e na Holanda nas últimas semanas, por recomendação dos serviços de inteligência israelenses. O governo da Austrália, por exemplo, antes de conceder vistos de entrada a militares israelenses, tem exigido que eles respondam a um questionário detalhado que inclui perguntas se participaram ou testemunharam genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Por enquanto, o exército israelense não está proibindo seus soldados de permanecerem no exterior, mas os casos considerados de potencial problemático têm passado por uma avaliação de risco em relação ao país para onde os militares pretendem viajar. Essa precaução foi reforçada na sequência dos mandados de detenção emitidos em 21 de novembro pelo Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, passou a respirar sem ajuda de aparelhos. O prefeito segue na UTI com suporte de oxigênio a partir de um catéter nasal. Ele foi internado na última sexta-feira devido a um quadro de insuficiência respiratória aguda causado por uma pneumonia. Fuad estava com água no pulmão e precisou ser entubado às pressas. Ele foi hospitalizado 2 dias após tomar posse em seu segundo mandato. Segundo a equipe médica, ele tem apresentado melhoras nas últimas 24 horas. E na primeira segunda-feira útil do ano, o presidente Lula retomou as atividades normais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao Palácio do Planalto nesta segunda-feira, após um período de recuperação por conta de uma cirurgia que foi realizada em dezembro. Essa vai ser a primeira vez que ele vai trabalhar em seu gabinete desde 9 de dezembro. Na agenda do presidente estavam 3 compromissos. Pela manhã, ele se reuniu com seu chefe de gabinete pessoal e seu chefe adjunto da agenda presidencial. Depois, às 10 da manhã, Lula teve um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na parte da tarde, o presidente participou de uma reunião com a presença de ministros como Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e Paulo Pimenta, da Comunicação Social. Nesta quarta, o presidente vai participar de eventos em memória aos 2 anos dos ataques de 8 de janeiro. Entre as ações previstas está o Abraço da Democracia, um ato simbólico na Praça dos Três Poderes, onde Lula, acompanhado de autoridades, vai se encontrar com o público. Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência em 10 de dezembro após ser diagnosticado com hemorragia intracraniana por conta de uma queda que aconteceu em outubro no Palácio da Alvorada. O procedimento foi realizado para drenar o hematoma. Após o sucesso da intervenção, Lula permaneceu na UTI e fez outro procedimento para evitar novos sangramentos. Em 13 de dezembro, deixou a UTI e alguns dias depois recebeu alta hospitalar. Durante a recuperação, ele foi liberado para trabalhar com restrições, com proibição de exercícios físicos. Mesmo afastado do Planalto, o presidente continuou despachando das residências oficiais em Brasília. Agora, com sua plena recuperação confirmada pelos médicos, Lula retoma oficialmente suas atividades na sede do governo. No final da reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos jornalistas que o principal assunto da pauta com o presidente foi a situação da economia, principalmente o que está acontecendo com o dólar e os impostos. É natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil. Nem de aumentar imposto. Nem de aumentar imposto com esse objetivo. Tá? Nós estamos recompondo a base fiscal do Estado brasileiro pelas propostas que estão sendo endereçadas para o Congresso Nacional.
O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou hoje sua renúncia ao cargo e também à liderança do Partido Liberal. Agora, o partido vai buscar um substituto. Os trabalhos do parlamento ficarão suspensos até 24 de março, para que os liberais indiquem um novo representante. Trudeau estava à frente do governo canadense desde 2015 e foi reeleito 2 vezes. A crise política ocorre em um momento complicado para o país e o cenário internacional. Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, está ameaçando impor tarifas de 25% sobre todos os produtos do Canadá. Isso se o governo canadense não conter o que Trump chama de fluxo de imigrantes e drogas para os Estados Unidos. O país é o principal parceiro comercial do Canadá e 75% da sua exportação é direcionada aos Estados Unidos. A principal delas são o petróleo e o gás natural. Com a renúncia de Trudeau, o Partido Liberal deve escolher um novo líder para assumir o cargo de primeiro-ministro interino, ao mesmo tempo que organiza uma convenção para escolher o definitivo. E veja a seguir, Corinthians prevê que jogador Rodrigo Garro se apresente amanhã, depois de ser indiciado por acidente que matou motociclista na Argentina. E a emoção de muitos brasileiros pela conquista do Globo de Ouro pela atriz Fernanda Torres, pelo filme Ainda Estou Aqui. Os vereadores brasileiros começaram bem o ano. Como a decisão é deles mesmos, reajustaram os próprios salários em percentuais que chegam até 108%, como em Boa Vista, a capital de Roraima. Os aumentos foram sem dó nem piedade. Vereadores de pelo menos 17 capitais brasileiras terão aumento salarial em 2025. De acordo com o novo levantamento, as cidades que aprovaram os reajustes incluem Aracaju, Belém, Campo Grande, João Pessoa, Macapá, Manaus, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Vitória, dentre outras. Os salários dos vereadores são determinados pelas próprias câmaras municipais, o que significa que os parlamentares votam e aprovam os próprios aumentos. No Brasil, os valores variam de acordo com 2 critérios principais: a população do município e o salário dos deputados estaduais. Pela legislação, vereadores podem receber até 75% do subsídio dos deputados estaduais, dependendo do número de habitantes da cidade. Grande parte das capitais que decidiram pelo reajuste utilizou esse limite legal como justificativa. Além disso, os vencimentos estão sujeitos ao teto constitucional, que é o valor máximo que servidores públicos podem receber. Atualmente, o teto está em cerca de R$ 44 mil mensais, correspondente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse valor será ajustado para pouco mais de R$ 46 mil em fevereiro deste ano. Vereadores têm como atribuições legislar, fiscalizar e representar a população no município, o que inclui decidir sobre a destinação de recursos públicos provenientes de impostos. Entretanto, os aumentos salariais aprovados geraram questionamentos da população. Muitas pessoas criticam o fato de os parlamentares definirem os próprios vencimentos e relatam dúvidas sobre a transparência e a prioridade dos trabalhos realizados nas câmaras municipais. No litoral sul de São Paulo ainda existe o risco do surto de virose se alastrar pela capital paulista. Especialistas informam que ainda não foi identificado o agente causador para entender a capacidade de contaminação. O risco de o surto de virose ocorrido no Guarujá, no litoral de São Paulo, se alastrar até a capital paulista ainda é incerto. A identificação de qual é o causador é fundamental para determinar a capacidade de contaminação. Até o momento, não se sabe se o causador dos problemas gastrointestinais foi um vírus, bactéria ou outro organismo. A doença é característica de verão e acontece mais no litoral. Mas, de novo, para saber se vai se espalhar até outros locais, só sabendo o agente etiológico. As autoridades sanitárias devem fazer uma investigação dos casos, com coleta de material de pessoas doentes, como fezes, vômito, secreção e mandar para análise em laboratório. O principal risco desse tipo de surto é a sobrecarga para o sistema de saúde, que aumenta muito e atrapalha os atendimentos de maior urgência, como infartos, acidentes.
O principal agente que costuma dar surto é um vírus chamado norovírus, de fácil transmissão. Com isso, segundo especialistas, há chance de o surto chegar à capital paulista. As pessoas sobem da praia ainda doentes, ainda sem melhorar, e estão na fase de transmissão da doença. Podem ter contato com outras pessoas, em casa ou no trabalho, e acabar dando origem a outros casos secundários. Os casos de dengue caíram no Mato Grosso do Sul. Em 2024, mais de 12 mil casos foram notificados em Campo Grande. Mas, mesmo assim, início de ano é sempre de preocupação e alerta. 10 minutos é tempo suficiente para dar uma conferida no quintal e verificar se não tem água parada, principalmente agora no verão. Uma tampinha com água é suficiente para que o mosquito da dengue se reproduza e circule por um quarteirão inteiro. Em 2024, até o dia 27 de dezembro, Mato Grosso do Sul registrou cerca de 19 mil casos prováveis de dengue. Houve uma queda de 58% em comparação com 2023. Já na capital, mais de 12 mil casos foram notificados e um óbito confirmado. O nosso foco é sempre evitar esses óbitos, mas a gente vê como balanço positivo porque não houve necessidade de decreto de emergência. Então, o que isso significa? Significa que realmente as unidades de saúde conseguiram absorver a demanda dos atendimentos, não houve aquela necessidade de investir e nem teve aquela questão do impacto que a dengue traz para os serviços públicos. A Prefeitura lançou um plano de combate à dengue com campanhas e suporte a todas as regiões da cidade. A gente tem os agentes de endemias que fazem visita casa a casa de rotina, a gente tem a divulgação que a gente faz para toda a população, orientando toda a população qual é a medida de controle da dengue, os mutirões de limpeza que são feitos, o método Volbac, que foi implantado desde 2020. Então é uma junção de fatores realmente que acaba contribuindo para que a gente venha reduzindo o número de casos ao longo dos anos. A superintendente de Vigilância em Saúde da CESAL, Secretaria Municipal de Saúde, afirmou que nos 5 primeiros meses do ano, o cenário epidemiológico acende um alerta. O período de maior circulação do vírus é nos primeiros meses do ano, né? Considerando o calor, as chuvas. Então é um trabalho que a gente procura direcionar com maior intensidade nesse período, chamando a atenção para a população, olha, estamos aqui de novo, né? Falando sobre dengue, vamos contribuir para esse trabalho. Então é um período que realmente a gente procura direcionar a maior parte das nossas ações porque é considerado o período de maior circulação e maior número de casos. As ações continuarão sendo implementadas neste ano. Ela também faz um alerta importante sobre a necessidade de manter as vacinas em dia. A gente ainda está com índice muito baixo, a gente tem vacina em estoque e a gente alerta que para quem tem criança nessa faixa etária de 10 a 14, fez a primeira dose, não cumpriu com a segunda dose, a criança não está totalmente protegida, então precisa, né? A vacina ela é feita em 2 doses, então quem tomou a primeira precisa fazer a dose para completar o esquema vacinal com a segunda e quem ainda não tomou, as vacinas estão disponíveis nas 74 unidades de saúde. O nascimento de quelônios, grupo de répteis como tartarugas, cágados e jabutis, caiu 75% no Vale do Guaporé, em Rondônia, o maior berçário das espécies no Brasil, na comparação de 2023 com 2024. O IBAMA calcula que nasceram 1.400.000 quelônios em 2023. No último ano, foram apenas 349 mil. Em dezembro do ano passado, o IBAMA fez uma força-tarefa de salvamento no Vale do Guaporé, localizado na divisa entre Rondônia e Mato Grosso, e na fronteira entre Brasil e Bolívia. O cálculo de nascimentos é feito através de visitas ao local. Com apoio de grupos ribeirinhos que atuam na região, servidores do IBAMA tentaram resgatar filhotes de tartarugas da Amazônia de seus ninhos. Eles foram retirados dos abrigos naturais que ficam por dentro da areia e guardados em cercas. Biólogos afirmam que a cheia dos rios este mês poderia causar afogamento de milhares de tartarugas. O IBAMA atribuiu a queda na população de quelônios aos efeitos climáticos do último ano, especialmente a fumaça causada pelas queimadas que atingiram o Brasil, cujo pico foi em setembro. Em Rondônia, a capital Porto Velho ficou sob densa fumaça e a qualidade do ar esteve entre as piores do mundo. Mato Grosso também sofreu com os efeitos da queimada. A seca também contribuiu para a queda de filhotes nesta temporada. Segundo os biólogos, como as tartarugas precisam de mais tempo para cruzar o banco de areia até o rio, elas ficam mais expostas aos predadores, como
como urubus, jacarés, aves e pirarucus, que é uma espécie exótica na região do Guaporé, também predadora das tartarugas. Outros rios importantes do país também sofreram na última temporada. Na região de Várzea do Rio Amazonas, no Pará, uma mortandade de peixes este ano foi causada por baixos níveis de oxigênio na água, o que gerou uma competição de sobrevivência entre os animais, causando a morte de jacarés, arraias e tartarugas. O jogador do Corinthians, Rodrigo Garro, deverá se apresentar amanhã para iniciar os treinos da temporada. Ele estava na Argentina quando se envolveu em um acidente com um motociclista que morreu. Garro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O jogador, que estava comemorando o aniversário durante as férias em La Pampa, na Argentina, colidiu com o motociclista que morreu no local. Garro testou positivo no teste de álcool e foi indiciado por homicídio culposo na Argentina. O jogador chegou a ser detido pelas autoridades, mas foi liberado. Neste domingo, ele passou por uma audiência de instrução, quando foi formalizada a investigação sobre o acidente. Não houve agravante por constatação de álcool no sangue do jogador. A quantidade apontada de 0,5 gramas por litro de sangue foi considerada baixa. Segundo o procurador da província de La Pampa, Armando Agüero, o agravante só aconteceria caso o teor alcoólico ultrapassasse 1 grama por litro de sangue. O procurador revelou também que o motociclista estava sem capacete e portava cocaína. O jogador aguardará o julgamento em liberdade, mas está com a sua carteira de habilitação suspensa. Caso ele seja condenado, Garro pode ter uma pena de 2 a 5 anos de prisão e ser proibido de dirigir por 5 a 10 anos. O julgamento ainda não teve data definida. Em nota oficial, o Corinthians disse que está em contato com os advogados de Rodrigo Garro. O clube prestou solidariedade aos familiares da vítima e disse que aguardará a conclusão das investigações para voltar a falar sobre o assunto. A jovem promessa do tênis brasileiro, João Fonseca, de apenas 18 anos, deu um salto no ranking e hoje aparece na posição número 113. Após ser campeão do Challenger de Canberra, na Austrália, no fim de semana, e sem perder nenhum set, o fenômeno se consolidou como o número 3 do Brasil. O jovem, que foi campeão no torneio Next Gen, que reuniu os 8 melhores do mundo com até 20 anos de idade em dezembro, vem de 10 vitórias consecutivas. João Fonseca agora vai tentar disputar o primeiro aberto da Austrália da carreira. Para conquistar a vaga, precisará vencer 3 adversários. A missão vai começar amanhã. E depois da própria emoção de familiares e colegas de profissão, hoje foi dia da imprensa internacional destacar a conquista do Globo de Ouro pela atriz brasileira Fernanda Torres. Ela interpretou Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. O Los Angeles Times destacou a vitória de Fernanda Torres como melhor atriz em filme de drama por sua atuação em Ainda Estou Aqui, como a maior reviravolta do Globo de Ouro de 2025. Já a revista Vanity Fair, que em novembro fez um elogioso perfil da atriz brasileira, destacou o discurso da atriz ao receber a premiação. Torres homenageou a mãe, que recebeu o prêmio do melhor filme internacional por Central Brasil em 1999. Abre aspas. Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia. Ela estava aqui há 25 anos. Isso é uma prova de que a arte pode permanecer na vida das pessoas, mesmo em momentos difíceis, como os que Eunice Paiva viveu. Fernanda Montenegro celebrou a vitória de sua filha. Ela assistiu à premiação com a família e amigos. Fernanda Torres afirmou em entrevista que a mãe estava confiante de que ela ganharia o Globo de Ouro. Abre aspas. Minha mãe tinha certeza. Ela falava, vai levar. Fecha aspas. A The Hollywood Reporter também destacou a surpresa da escolha. Fernanda Torres derrotou um grupo cravejado de estrelas indicadas ao prêmio de melhor atriz em filme de drama. Registrou a publicação. O New York Times também classificou a premiação como inesperada e analisou que a disputa pelo Oscar ficou ainda mais difícil de prever depois desta surpresa. O Oscar será entregue no dia 2 de março, mas as indicações já serão reveladas no dia 17 de janeiro. O Washington Post ressaltou que a atriz brasileira estava em uma disputa acirrada, mas Fernanda Torres superou todas elas, vencendo por seu papel em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, como uma mulher lutando contra o desaparecimento forçado de seu marido na ditadura militar brasileira. O novo filme de Walter Salles virou um fenômeno do cinema nacional em 2024 e ainda vai chamar muita atenção em 2025. Atualmente, o longa ainda está em cartaz nos cinemas, onde desde a sua estreia venceu diversos blockbusters norte-americanos nas disputas pelas bilheterias.
A produção ainda não tem data para estreia no streaming. É esperada que chegue ao serviço em breve. Ainda Estou Aqui é ambientado no Brasil de 1971 e mostra um país em crise e sob o controle cada vez maior da ditadura militar. Baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, a história verídica acompanha uma mãe de 5 filhos que é obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido é sequestrado pela polícia militar e desaparece sob custódia. Pois é, alguns fãs e até especialistas em cinema já começaram a dizer que depois do Globo de Ouro é possível começar a torcer por um Oscar. Sorte para o Brasil. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.